Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinham sido queimada, e que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez em oração. Ó Deus, nós te louvamos, te bendizemos pela porção que já lemos do texto e já crendo a Deus que o Espírito Santo fala conosco quando lemos a Bíblia, Senhor. Mas agora, Deus, nós queremos te pedir iluminação, a Deus, não só para mim, que irei expor a tua palavra, mas para todos nós que aqui estamos, ó Deus. Que o Senhor faça, ó Deus, os nossos corações sossegarem neste momento, ó Deus, e apenas escutarem a tua voz falando conosco, ó Deus. Elimina, Senhor, de nós toda e qualquer distração que nos impeça, ó Deus, de reter a tua palavra, de absorvê-la, de entendê-la e praticá-la nas nossas vidas. Põe-nos todos, ó Deus, em sintonia com o Espírito Santo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos queridos, eu não sei vocês, mas nos meus tempos de escola, meus tempos de ensino médio principalmente, existia um grande desafio na minha vida e na vida de muitos colegas de classe, que era uma disciplina chamada física, que todos nós, creio eu, já passamos pelo ensino médio e já estudamos a física, que é um verdadeiro desafio para muitos, para outros nem tanto. Aqueles que gostam mais das ciências exatas, talvez não tenham tantos desafios em estudar matemática, física, química e por aí vai. Mas quando a gente estudava física no ensino médio, nós estudávamos aquilo que um cara chamado Isaac Newton certa vez escreveu chamando de lei da ação e reação. A chamada terceira lei de Newton é aquela lei que diz basicamente que para toda força de ação que é aplicada num corpo, surge uma força de reação com a mesma intensidade, na mesma direção. Se essa explicação não ficou muito clara para a maioria de nós, é quando nós vemos alguém martelando um prego, a força que a pessoa faz com o martelo batendo no prego é correspondida com uma força de reação do prego no martelo. E é por isso que a mão da pessoa dói ou vai até ficando calejada. Quando um lutador, um boxeador, treina para a luta e desfere socos no saco de treino, no saco de pancadas, a força que um lutador imprime contra o objeto é respondida por uma força de igual intensidade no sentido contrário. Por isso a mão do boxeador vai ficando calejada, vai ficando vermelha. Quando nós nos apoiamos num objeto, como por exemplo este aqui, a força que eu faço nele é correspondida com uma força de reação. E é por isso que eu encosto aqui e queira Deus que eu não caia nesse exemplo que eu estou dando para vocês agora. É assim no mundo da física. É assim no mundo que a gente vive. Toda ação que praticamos é, no mundo da física, correspondido com uma força de reação. E o que é interessante é que é assim nas nossas vidas também.
Para decisões que nós tomamos, existem reflexos, consequências nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que para tudo aquilo que o homem semeia, ele há de colher. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele ceifará no futuro. É assim na vida de Davi. Davi foi esse homem que, com a sua própria história, ele mesmo exemplifica o que é a ação e reação. É um homem que toma decisões na sua vida, muitas delas boas decisões, muitas vezes no sentido de agradar ao Senhor, de corresponder à vontade de Deus, de ser valente, lutar contra inimigos e até gigantes. Mas em alguns momentos da sua vida, Davi enfrenta oposições, lutas, como a perseguição do rei Saul, que o faz tomar decisões. Quando você lê este livro da Bíblia, lá no capítulo 27, você vê que Davi é perseguido por 2 vezes por Saul, e poupa a vida de Saul 2 vezes. E aí, depois de ter poupado a vida do rei, ele toma uma decisão. Ele diz: quer saber de uma coisa? Eu vou sair do território de Israel, eu vou para o território dos filisteus, eu vou morar no meio dos inimigos, porque se um dia Saul quiser me perseguir de novo, ele vai ter que cruzar as fronteiras atrás das linhas inimigas para me achar. E essa decisão que Davi toma na sua vida, levando consigo 600 homens, as suas famílias, a família de Davi, a família dos seus homens, ou seja, confiando muito mais nos seus próprios métodos, nos seus recursos, nas suas decisões, do que no cuidado de Deus. Davi vai morar com os filisteus, fica amigo do rei Aquis, e o rei Aquis dá a cidade de Ziclag, que nós lemos nesse texto, para que Davi e seus homens morassem ali, desenvolvessem a cidade, cuidassem da cidade, protegessem militarmente a cidade. E o que é interessante é que Davi vai ficando cada vez mais próximo dos filisteus, e ele se torna uma espécie de tenente do rei Aquis. Todas as vezes que o rei queria invadir as cidades vizinhas, ele chamava Davi e seus homens e dizia: Davi, invada os inimigos. E numa dessas muitas incursões militares, Davi ataca os amalequitas, chega às cidades dos amalequitas, mata os homens, mata as mulheres, matam todo mundo, roubam todo o gado, todos os despojos e trazem de volta para o rei Aquis. Tudo numa boa, tudo vivendo bem, tudo vivendo em paz. Até que no capítulo 29 desse livro, nós lemos que os filisteus se levantam em guerra contra o povo de Israel, e Davi está atrás das linhas inimigas, vivendo com os filisteus, sendo tenente do rei Aquis. E Davi e seus homens sobem até a cidade de Afeca para intentar campanha militar contra os israelitas. Só que tem um problema dessa vez, é que quando os príncipes dos filisteus chegam até Afeca e vem um israelita comandando tropas, eles olham para o rei Aquis e dizem: olha, você pode confiar nesse Davi, mas nós não confiamos. Diz o texto bíblico que os filisteus entram em tamanha controvérsia que o rei Aquis vira para Davi e diz: Davi, olha só, em você eu confio, nos seus homens eu não confio. Nos seus homens eu confio, mas os príncipes dos filisteus, eles não confiam em você, Davi. Então, infelizmente, você vai ter que se retirar do meio do acampamento e voltar para a sua cidade. Davi, contrariado, sai de Afeca até a cidade de Ziclag, uma distância mais ou menos de 120 quilômetros, marchando a pé, numa viagem de 3 dias. E quando Davi e seus homens chegam até a cidade de Ziclag, todo o exército dos filisteus na fronteira com Israel, ele percebe uma ruína, um desastre, uma calamidade. A cidade de Ziclag foi atacada pelos amalequitas. Os amalequitas sequestraram todo mundo, a ninguém mataram, como diz o texto.
mas tocaram o terror na cidade, queimaram tudo, incendiaram tudo. E aí esse texto nos mostra, meus irmãos, a reação de Davi diante da crise e dos seus homens. Lá nos 3 primeiros versículos, a palavra de Deus nos mostra a gravidade da tragédia. Os amalequitas invadiram, atacaram o sul, tomaram Ziclag, levaram cativas as mulheres que lá estavam, não mataram ninguém, levaram consigo embora, e Davi chega com os seus homens depois de 3 dias e vê essa situação instaurada. Como eu e você muitas vezes vemos a nossa vida ser chacoalhada às vezes. Como eu e você muitas vezes temos situações na vida que são inesperadas, como nós observamos na cidade de Petrópolis. De repente está tudo bem, de repente uma chuva cai, de repente um estado de calamidade na cidade é decretado. Como nós estamos vendo, por exemplo, hoje, o conflito na Ucrânia. As ameaças vão acontecendo, vão se estreitando, e a guerra se aproxima, e de fato acontece. Davi está vivendo com os seus homens um drama muito semelhante aos que nós vivemos. Veja o que diz o verso 1, logo no seu início. Aconteceu que ao 3º dia, ou seja, eles saem de Afeca e eles marcham cerca de 40 quilômetros por dia a pé. Já pensou o que é isso? Você anda um dia, 40 quilômetros, para a noite, descansa, acampa, levanta cedo no outro dia, mais 40 quilômetros percorrendo a pé, dorme à noite, acorda, mais 40 quilômetros quando você chega, com a expectativa de rever seus entes queridos, de rever a sua família, de descansar a caminhada. O que você não vê é a sua família, seus entes queridos, o seu lar aconchegante, mas o que você vê é fumaça, cinzas, brasas, destruição, porque os amalequitas, os inimigos de Deus, haviam invadido a cidade e instauraram eles mesmos uma calamidade na vida de Davi. Tudo isso, meus irmãos, sem ter WhatsApp, tudo isso sem ninguém para telefonar e dizer: olha, os amalequitas estão aqui, quando vocês vierem já venham na intenção de guerrear. É uma expectativa frustrada, é cansaço físico, emocional que esses homens estão vivendo. Nos versos 4 e 5 nós lemos que Davi, por mais homem de Deus que ele fosse, por mais que andasse com o Senhor, ele chorou. Verso 4, Davi vê essa situação e diz o texto que Davi e o povo que estavam com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Ou seja, não foram apenas algumas lágrimazinhas, não foram pequenas lamentações, mas é um choro desesperado, com agonia. O que está acontecendo? É um medo que bate na alma, irmãos, é uma angústia que bate no coração. E veja que interessante, a Bíblia não é um livro de biografias, daquelas biografias que a gente escreve sobre uma pessoa, só apontando as vitórias daquela pessoa, só apontando os acertos daquela pessoa. Na Bíblia, os crentes choram. Na Bíblia, até os vencedores de gigantes sucumbem diante da calamidade. O texto deixa muito claro, expondo os defeitos, as fraquezas, os pecados de todos os personagens bíblicos que nelas são contados. Davi chora angustiadamente. O verso 5 mostra como que o drama de Davi foi profundo e de forma individual, até a sua família em si foi levada. E no verso 6 nós lemos de um medo. Davi chora, o povo ali está perplexo, não sabe o que fazer, amargurado. Fala: Davi, a culpa é sua, nós vamos apedrejá-lo. Davi muito se angustia com aquilo.
vivendo um drama terrível. Seus homens querem apedrejá-lo, descontando nele a sua raiva. Muitas pessoas são assim na vida. Quando lidam com as calamidades, não encaram as suas crises de frente, mas põem a culpa em tudo e em todos. Essa é a aprovação de Davi. Há muitas pessoas que de fato não sabem lidar com a calamidade. Homens que andaram com Davi, homens que Davi protegeu, trouxe para junto de si, que em diversas situações da sua vida, Davi esteve ao lado dos seus homens, mas esses homens, ao invés de oferecer um ombro amigo, de chorarem juntos, agora querem apedrejar o seu capitão. Já pensou que coisa terrível? Veja a aprovação de Davi, que observando essa situação, ele começa a chorar. O texto diz que ele se angustia, e por mais que Davi ficasse angustiado nesse choro, essa tristeza que ele tem não prende, mas ele no final desse texto experimenta um renovo, o reânimo que vem do Senhor. No verso 6 nós lemos: Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e filhas, mas Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Meus irmãos, nessa manhã, como nós aprendemos a lidar com as calamidades da nossa vida? Porque de fato elas existem, porque de fato elas surgem, e às vezes de maneira repentina, como esse texto nos apresenta. Esse texto nos ensina, a mim e a você, o que nós precisamos entender para lidar com as crises da vida, com os dilemas, com os problemas, com as lutas, com as aflições, que muitas vezes tiram a gente do prumo, que roubam o nosso chão, que abalam a nossa condição emocional. Esse texto nos mostra que diante das calamidades da vida, nós precisamos aprender, irmãos, a olhar somente para a misericórdia de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós saímos das nossas casas, muitas vezes ao sairmos de casa, tudo está bem, temos notícias boas, mas logo ao regressar aos nossos lares, nós encontramos alguma situação inesperada. É um luto, é um parente que falece repentinamente, é a doença, são as crises da vida, são desentendimentos que às vezes temos, é o próprio coronavírus, levando a vida de muitas pessoas, trazendo ansiedade para a vida de muitas pessoas. E veja, Davi está numa situação em que ali mesmo ele poderia perder a sua fé. Toda a sua casa foi de fato sequestrada pelos inimigos. Imagina você sair de casa e dizer: tchau família, estou indo trabalhar. Tchau queridos, estou indo ao supermercado. E quando você volta, os seus parentes já não estão mais ali, eles foram sequestrados, e a sua casa pegando fogo. Qualquer um de nós teríamos a reação de estarmos abalados emocionalmente, de termos a nossa fé no Senhor colocada em xeque, sofrendo as provações que vêm de Deus. Esse é o drama de Davi. Ali mesmo ele poderia dizer: daqui para frente eu não quero mais crer em Deus, daqui para frente eu não quero mais andar nos caminhos do Senhor, porque olha o que está acontecendo com a minha vida, olha o que está acontecendo com a minha casa. Só que esse texto, irmãos, traz uma verdade que quando nós lemos rapidamente, nós podemos passar despercebidos. Aqui diz que os inimigos a ninguém mataram. É isso que você lê no verso 2. Levaram cativas as mulheres, mas não mataram ninguém. Poderiam ter feito isso, não? Poderiam ter matado a todos. Aliás, foi o que Davi fez tempos antes, quando invadiu a cidade dos amalequitas. Veja como é a misericórdia do Senhor, meus irmãos.
mesmo diante da crise, mesmo diante do maior dilema que ele está vivendo, é possível enxergar a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. A ninguém mataram, somente levaram os sequestrados, todos eles como reféns, levaram cativos e destruíram bens que se pode recuperar. O que a gente tem escolhido na nossa vida, irmãos, olhar quando a calamidade se instaura diante de nós? A gravidade da crise, ou olharmos para a misericórdia do Senhor? Em todas as grandes situações da vida, irmãos, em todos os grandes desastres, guerras, calamidades, sempre é possível nós olharmos para esse Deus misericordioso. Sempre é possível, por mais que a nossa vida, no fundo do poço, a gente aja que esteja, é possível olhar para cima, olhar para Deus e ver que Ele sempre está agindo com misericórdia, graça, amor e bondade sobre todos nós. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você acha que Deus não sabia que os amalequitas invadiriam a cidade? Você acha que Deus não sabia isso? Ele é Deus, sabe todas as coisas, e mesmo assim os inimigos vêm, invadem a cidade, meus irmãos, tudo para que fique visível o controle de Deus, a misericórdia de Deus, para que Davi, no meio dessa calamidade, pudesse crescer na sua fé, pudesse de fato ser reanimado por Deus. Como é que a gente lida com as calamidades da vida? Nós lidamos com as calamidades da vida, compreendendo que o Senhor é bom, que Ele é misericordioso, que Ele nunca nos prova sem ter algo a nos ensinar, que Ele nunca, não é que Deus deixe as coisas acontecer, Ele mesmo tem o controle sobre todas as calamidades, para que Ele mesmo mostre para nós o quão dependentes nós somos dele, e o quanto a sua graça e a sua misericórdia nós precisamos nos apegar cada vez mais. Nós lidamos com as calamidades da vida também aprendendo a chorar. Olha que coisa curiosa nesse texto. Nós lidamos com a calamidade entendendo que como pessoas, como seres humanos, nós estamos sujeitos sim a angústias. Crente pode ficar com medo, crente está exposto a ficar angustiado, só que nos nossos medos, nas nossas angústias, nas nossas crises, nós precisamos ter a atitude de chorar, mas não se amargurar. É isso que Davi faz. Davi nesse texto chora diante da crise, e por mais que o mundo nos diga que homem não chora, e que a gente sempre tem que estar bem, nós vemos aqui um homem que confia no Senhor, que teme ao Senhor, que tomou muitas decisões erradas, mas com a atitude de reconhecer humildemente que ele é sujeito ao medo, que ele é sujeito às fraquezas, que ele é sujeito às angústias. Davi e seus homens chegam na cidade, como eu disse, cansados fisicamente. Pense você no lugar deles, 3 dias de caminhada, 40 quilômetros por dia, debaixo do sol, e ao chegar em casa, você não tem o descanso que você tanto queria, você vê uma situação de crise. Qualquer um de nós, meus irmãos, se abalaria profundamente, lamentaria profundamente o que aconteceu aqui. É assim nas nossas vidas. Há alguém aqui presente que nunca chorou na sua vida, até não ter mais forças? Há alguém aqui que nunca experimentou um sofrimento agudo e de fato teve esse entendimento de que as nossas forças muitas vezes são drenadas? Nós precisamos entender, queridos, para vencer a calamidade da vida, que o pranto, o choro e a angústia
são coisas naturais a nós. Tudo decorrente, irmãos, do pecado que em nós habita. Se não houvesse pecado neste mundo, não existiria choro. Se não houvesse pecado neste mundo e não houvesse a queda do homem, de fato não haveria dor, sofrimento. Mas uma vez que o pecado entra no mundo, nós passaremos aflições, como disse nosso Senhor Jesus. E de fato, é esse o drama que Davi está vivendo e precisando entender. E esse texto nos mostra a fraqueza nossa, a necessidade nossa da graça de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, cada vez mais aprender a chorar. Chorar pelos nossos pecados, porque eles agridem a santidade de Deus. Chorar e lamentar, mas entregar toda a nossa esperança, todo o nosso consolo à resposta de Deus. Nosso Senhor Jesus disse isso: felizes são aqueles que choram, bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que reconhecem a sua falência espiritual diante de Deus e entregam todo o seu coração, toda a sua esperança a esse Deus que restaura, a esse Deus que consola. Meus irmãos, por mais que seja difícil, nós precisamos aprender a chorar, mas não como pessoas desesperadas, não como pessoas que não têm consolo, mas chorar com a dignidade de servos de Deus, que contam com o Senhor em todas as suas crises. Sabe por quê, meus irmãos? A esperança da nossa vida, creia nisso, não é estar tudo bem com a nossa casa. Vai ter dias que as coisas não vão estar bem. A esperança da nossa vida não é, de fato, haver sempre fartura, haver provisão. Vai ter dias de vacas magras também nos rodeando. Mas a nossa esperança não é que sempre a gente seja vitorioso em tudo. Na verdade, nós nem sempre seremos vitoriosos em tudo. A nossa verdadeira esperança está em Jesus, nosso Senhor. Está no fato de que em Cristo todos nós já vencemos este mundo, de que no Cordeiro de Deus, como nós lemos no início desse culto, todas as coisas que estão subordinadas à sua autoridade e poder foram de fato consumadas quando Jesus na cruz do Calvário levou sobre si todos os nossos pecados. Portanto, a nossa esperança não é que tudo na nossa vida sempre dê certo. Isso não é verdade. A nossa esperança é mesmo quando tudo na nossa vida parece estar dando errado, mas ainda assim encontramos em Deus a atitude de louvá-lo e adorá-lo, de chorarmos, de sabermos que nem sempre nós vamos estar bem emocionalmente. Aliás, não existe pessoa que seja emocionalmente perfeita, por mais crente que você seja. Nós estamos expostos às fraquezas por causa do pecado que em nós habita. Mas esse texto nos chama a atenção é de que nas nossas crises, nos nossos choros, nas nossas depressões de vida, nas nossas angústias, a gente tem, em nome de Jesus, a atitude espiritual de lançar o nosso fardo sobre o nosso Deus que cuida de nós. É isso que vemos na atitude de Davi. Como nós lidamos com as calamidades da vida, é também experimentando a força renovadora do Espírito Santo de Deus. Diz aqui o verso 6, que Davi, porém, fortaleceu-se, ou se reanimou no Senhor, o seu Deus. Meus irmãos, a nossa força para nada serve, a nossa inteligência para nada presta, por causa das nossas imperfeições. Por mais motivado e animado que você seja, nada anima mais a vida de um crente do que o reânimo que vem do Senhor. Até para você estar alegre de verdade, você precisa de Deus na sua vida.
até para que você esteja de fato vivendo, olhando para o seu futuro com esperanças. Você não consegue fazer isso sem o Espírito Santo no seu coração, guiando você pela mão e mostrando a verdade deste mundo, de que Cristo na cruz venceu, de que o Cordeiro de Deus, como diz Apocalipse, triunfou sobre a terra. E aí, meus irmãos, a vida da gente se torna diferente. Davi, nessa história, ele vê a crise ao seu redor, a cidade destruída, os seus homens querem matá-lo, apedrejá-lo, todo mundo amargurado, todo mundo falando coisas ruins, e no meio disso ele encontra reânimo em Deus. Você consegue entender o que está acontecendo? O mundo ao redor desse servo de Deus aqui está desabando, e Davi olha apenas para Deus, para o Deus da sua salvação, o Deus que o fez triunfar sobre um gigante, o Deus que poupou a sua vida 2 vezes das mãos do rei Saul, o Deus que por tantos perigos guiou o seu servo Davi mais uma vez, se reanima no Senhor, seu Deus. No final dessa história aqui, se você continuar lendo na sua casa, e eu recomendo que você faça isso, capítulo 30, você verá que Davi sai com os seus homens, ataca os amalequitas, fere os amalequitas, e traz de volta tudo aquilo que o inimigo tomou. E por quê? Porque no Senhor, esse servo de Deus encontrou a sua força para viver. Sabe o que falta para o nosso coração às vezes, irmãos? Um pouco mais de humildade, um pouco mais de reconhecimento de quem é Deus, um pouco mais de confissão no nosso coração, de quebrarmos os muros da autonomia, da autossuficiência, dos acharmos valentes para a vida, para que o Senhor mesmo construa a força em nós. A força que vem de Deus, irmãos, é uma força que nos humilha. Onde o Espírito Santo habita no coração, não há espaço para altivez, para valentia, para nos sentirmos bons de qualquer coisa, mas para eu e você experimentarmos esse reânimo que vem do Senhor, que de fato nos levanta da cama, nos levanta da crise, nos levanta dos vales terríveis das tristezas, nós precisamos no nosso coração entender que precisamos ser preenchidos com a força que vem de Deus, com o Espírito Santo reinando nos nossos corações. Agora, isso só vai acontecer de fato se eu e você hoje, por mais crentes que nós sejamos, se eu e você de fato entregarmos a Jesus as nossas vidas. Eu pergunto para você nessa manhã: você confia apenas em Jesus para lidar com as suas crises? Eu pergunto muito aqui para vocês se você confia em Jesus somente para a sua salvação. Essa é uma pergunta muito importante de ser feita, mas hoje eu pergunto a você: você tem confiado apenas no Senhor Jesus para tomar as suas decisões, para lidar com os seus dilemas? Ou será que a gente toma decisões e depois entrega para Deus e diz: Senhor, agora abençoa? Servo de Deus que crê no Espírito Santo, que crê no Deus que cuida de si mesmo, da sua casa, da sua família, nós deveríamos muito mais estar entregando com humildade o nosso coração a Jesus, tendo as nossas mentes e corações governadas apenas por Deus, irmãos. É isso que Davi faz, e é isso que eu e você precisamos fazer para experimentar esse reânimo que vem do Senhor. Eu quero aplicar esse texto à sua vida, dizendo a você só mais 2 coisas. Primeiro, as calamidades da vida, irmãos, são pedagógicas, porque Deus nos ensina muito mais nos dias de crise, é nos dias de luto, de dor, de sofrimento, é que nós mais aprendemos na nossa vida. Nos dias em que nós mais nos aproximamos do nosso Deus, perceba isso, não são nos dias de festa, não são nos dias de banquete, não são nos dias em que a nossa casa há fartura, nós nos aproximamos mais de Deus
quando o sofrimento bate à nossa porta, quando as calamidades surgem, e nós precisamos, portanto, aprender com isso, e não ser pessoas que só lamentam diante da crise, mas sem nada a sermos edificados pelo Deus que usa as calamidades para nos fazer crescer e amadurecer espiritualmente. Nós precisamos aprender a chorar diante de Deus. Nós precisamos aprender a nos humilhar sob a poderosa mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno nos exalte, mas fazendo isso, irmãos, sem sermos pessoas que se entregam aos problemas da vida de tal forma que perdem as suas esperanças. Há muitos crentes, irmãos, que, me permita dizer isso, só reclamam das mesmas coisas sempre. Passa 5 anos, 10 anos, e a pessoa fica presa a um problema que aconteceu há 10 anos atrás. Onde está, irmãos, a nossa esperança? É na ausência dos problemas? Ou é na presença do Deus que resolve todas as nossas angústias, todos os nossos dilemas? Nós precisamos aprender com as crises das nossas vidas, e entender também que as calamidades nos humilham, para que nós sejamos por Deus exaltados. O nosso Deus usa as crises, as angústias, as calamidades da vida, nos humilhando neste mundo, para que eu e você percebamos a graça de Deus em Cristo, para que em Jesus, na sua glória, nós sejamos exaltados e alcançados pela vida eterna que vem de Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que Ele nos dê graça, nos dê paz, para lidar sempre, triunfantemente, com as crises da vida. Amém? Louvado seja o nosso Deus.